Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um autor bastante conhecido, principalmente na história das ideias económicas e também na sociologia. Trata-se de Max Weber. Max Weber, portanto, que foi um autor considerado dentro dos autores que, portanto, deram início à sociologia, e eu vou apresentar a sua obra que o tornou mais famoso, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Portanto, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Portanto, nesta edição da Companhia das Letras, portanto, é uma edição brasileira que foi lançada em 2005, com a apresentação de António Flávio Pirucci, portanto, autor também brasileiro, que fez, portanto, a apresentação do trabalho. Esta obra foi lançada em 1905 e antes de abordarmos, portanto, o livro, vamos apenas fazer uma pequena introdução, primeiro sobre os autores da sociologia e a ciência da sociologia, não é? Como apareceu e quais foram os principais protagonistas dessa suposta ciência. Depois faremos uma pequena biografia sobre Max Weber e então iremos, portanto, fazer a apresentação do trabalho de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Bom, o surgimento da sociologia acontece principalmente no século XVIII com o trabalho de Auguste Comte. Portanto, a maior parte dos historiadores das ideias situam o nascimento da sociologia com este autor, Auguste Comte, e também com outro autor que eu não vou aqui falar, que é Charles de Montesquieu, um autor francês, Barão de Charles de Montesquieu, que também teria tido uma influência muito grande na área da sociologia. Portanto, evocando principalmente os aspectos geográficos sobre portanto, o estudo dos povos a nível, portanto, coletivo e social. Não é? Mas temos, dentro da história da sociologia, e isto é importante vermos isso antes de abordarmos a obra de Max Weber, portanto, depois os meus amigos vão perceber, temos pelo menos aqui 6 grandes autores ao longo da história, por cronologia, que deram origem, portanto, a esta ciência, que é a ciência dos sociólogos, não é? A sociologia. Temos Auguste Comte, como eu disse, não é? Que dizem que é o fundador dessa ciência, portanto, que nasceu em 1798, morreu em 1857. Depois temos Herbert Spencer, que seria o primeiro sociólogo inglês, considerado o primeiro grande sociólogo inglês, que nasceu em 1820, morreu em 1903. Depois temos o Émile Durkheim, que é considerado o fundador da tradição francesa. Portanto, Émile Durkheim, portanto, que nasceu em 1858, morreu em 1917. Temos também inserido na história da sociologia o bem conhecido Karl Marx, não é? Que nós conhecemos todos bem pelos trabalhos que teve, não é? na ação do chamado socialismo científico. Portanto, que foi considerado o alemão que influenciou a teoria económica e social do seu tempo. Depois temos Max Weber, que nós vamos hoje ver o seu trabalho, que vamos estudar, não é? O pai da sociologia alemã, portanto, considerado o pai da sociologia alemã. E, por fim, o autor mais recente, que influenciou os trabalhos mais recentes nos Estados Unidos da América, que é o bem conhecido também, George Herbert Mead. Portanto, George Herbert Mead, não é? Que nasceu em 1863 e morreu em 1931, portanto, seria um dos últimos a continuar esta tradição sociológica, portanto, e que é considerada a vertente nascente tradicional norte-americana. Visto isso, portanto, estes 6 autores, também foquei Montesquieu, não é? Importante também os trabalhos de Montesquieu, dentro do chamado iluminismo nascente, e de certa forma podemos dizer que John Locke, um dos fundadores do
portanto, liberalismo, também ele teve uma pequena contribuição para a sociologia. E eu agora aqui, apenas um reparo pessoal meu, penso que haverá outro também, pelo menos 2 outros grandes autores que não se fala na história da sociologia, ou pelo menos aqui em Portugal e em muitas partes do mundo não se fala, mas que tiveram um papel importantíssimo, portanto, na sociologia. Um deles é Luís de Bonaldo, contra-reformador, que teve um papel importante também na sociologia, e também Herbert, portanto, Van Herbert, que também seria um dos que terá dado uma grande contribuição nos aspectos sociológicos do seu tempo. Portanto, estamos a falar de autores contra-revolucionários, ou seja, estamos a falar antes do nascimento da sociologia. Portanto, antes de, neste caso, Auguste Comte ter formulado as suas primeiras teorias. Portanto, dito isto, rapidamente, sem perder mais tempo, com Auguste Comte temos, portanto, a chamada física social, não é? Temos o positivismo e temos, como sabemos, não é? Temos a física social, a lei dos 3 estados, e também os primeiros estudos sobre os aspectos sociológicos dentro do pensamento do século XVIII, não é? do princípio do século XVIII. Depois temos Herbert Spencer, portanto, que vai também ele ter um papel importantíssimo na sociologia inglesa. Herbert Spencer vai, portanto, introduzir os primeiros aspectos da sociologia, com os estados superorgânicos, a interdependência e também o chamado funcionalismo. Portanto, é de Herbert Spencer que devemos, portanto, estas primeiras ideias, digamos assim. Depois temos a tradição francesa, também no século XVIII, final do século XVIII, temos o aparecimento de Émile Durkheim, que vai falar sobre uma consciência coletiva. Vai introduzir alguns aspectos da consciência coletiva na tradição, portanto, nascente da sociologia. Temos depois Karl Marx, como eu disse, não é? Karl Marx, que vai, considerado também ele um dos fundadores da sociologia, que vai, portanto, sair da Alemanha e refugiar-se na Inglaterra, e que vai ter alguns aspectos importantes sobre as relações de produção, portanto, descrevendo as infraestruturas e as superestruturas. O funcionamento da sociedade deve ser contido por bases económicas, não é? Quem estuda, portanto, a teoria económica de Karl Marx estudou esses aspectos. Com isso vai nascer também, depois mais tarde, a chamada teoria do conflito, que vai ter uma importância muito grande na sociologia, e tudo aquilo que nós depois sabemos, a luta de classes e toda essa visão económica que Karl Marx teve. Depois temos então Max Weber, não é? Que nós vamos hoje ver, que introduziu, portanto, os juízes de valores, a isenção sobre os juízes de valores, os objetivos da sociologia, dito por Max Weber, é descrever e entender como e por que nascem as regras da organização social e como elas funcionam melhor do que introduzir ou mudar essas regras. Portanto, aqui vamos ter uma introdução no contexto social e no contexto cultural, com vários aspectos que Max Weber vai depois desenvolver, e principalmente desenvolver na sua Magnum Opus, que é a ética protestante e o espírito capitalismo, que vamos ver agora, e vai desenvolver uma série de conceitos que eu não vou dizer, porque vamos ver isso no livro. E por fim, a nascente tradição norte-americana de George Herbert Meins, também com um contributo importantíssimo para a área da sociologia, que vai ter um importante papel na introdução do chamado interacionismo, que isto vai ser uma doutrina desenvolvida nos Estados Unidos, uma teoria que enfatiza que a sociedade é definitivamente criada e sustentada pelo significado e interpretação de gestos dentro dos indivíduos que interagem face a face, não é? Portanto, isto é a interpretação de George Herbert Meins, e que buscam confirmar as imagens que pessoas de si próprias
tem em realizar as suas necessidades básicas, negociando e construindo acordos sobre os seus comportamentos e reações e vice-versa. Não é? Portanto, isto vai ser as primeiras grandes abordagens pós-modernas e pós-modernas da sociologia com este autor, Herbert Spencer-Mein, portanto, que vai desenvolver vários conceitos que depois vão dar também origem a novas teorias na psicologia, novas teorias na ciência política, por aí fora, não é? Que vamos ter, portanto, dentro da sociologia. Dito isto, estes aspectos sobre essa ciência, porquê falar de sociologia quando nós abordamos a obra de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo? Bom, primeiro uma pequena introdução e uma pequena biografia sobre Max Weber. Max Weber, portanto, que nasceu na Alemanha, não é? Em Munique, em 1864, portanto, alemão, de natureza, e vivenciou períodos muito importantes, períodos históricos muito importantes, principalmente a Segunda Revolução Industrial, que era um processo que ocorreu também na Alemanha, em que houve, portanto, uma unificação do Império Alemão, não é? Pela dinastia Bismarck, e depois também a Primeira Grande Guerra. Portanto, essas foram as duas épocas importantes que Max Weber vivenciou. Portanto, Max Weber teve alguns problemas também a nível mental. Portanto, ele frequentou alguns sanatórios, teve problemas que teve que resolver, mas não impediram Max Weber de desenvolver os seus trabalhos. E foi depois de um ano, quando retornou à sua vida académica, que em 1904 ele vai realizar uma série de palestras, portanto essas palestras são conhecidas, sobre os seus artigos. E em seguida, esses artigos seriam compilados na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esta obra, o que é que aborda esta obra? Qual é o pensamento principal que Max Weber vai desenvolver nesta obra? Bom, antes de tudo, isto aqui não é uma comparação entre protestantes, porque nós vamos aqui falar de protestantes calvinistas, e vai haver algumas porque Max Weber fez algumas comparações a nível sociológicas sobre o protestantismo do norte da Europa e o catolicismo do sul da Europa. Isto aqui não é o meu objetivo nestes vídeos, fazer uma comparação entre a ação que teve o catolicismo na economia ao longo da história e a ação que teve o protestantismo na economia também ao longo da história. Não é porque eu tenho alguns vídeos também no meu canal YouTube sobre a importância da Igreja Católica noutras épocas da história para o desenvolvimento da civilização ocidental. É preciso aqui termos em conta que a nível histórico a Igreja Católica Apostólica Romana também teve uma influência muito grande no desenvolvimento da civilização ocidental, tanto a nível económico como outras áreas. Não é isso então que eu vou desenvolver. Vou apenas desenvolver a abordagem de Max Weber sobre aquilo que Max Weber chama as influências do calvinismo no capitalismo moderno. Max Weber vai então desenvolver uma tese que é discutível, atenção, é uma tese discutível, que está toda ela aqui bem fundamentada, pode-se discutir certos aspectos, não deixa de haver aqui aspectos muito relevantes sobre esse desenvolvimento do capitalismo por meio, portanto, daquilo que nós chamamos a ação histórica do calvinismo, portanto, na história. Portanto, não deixa de ser importante. Então, Max Weber, como economista, jurista e fundador da sociologia, vai desenvolver então esta ideia da importância do calvinismo para o desenvolvimento do capitalismo. Portanto, Max Weber vai desenvolver também na sociologia os tipos ideais, os chamados tipos ideais, as ações sociais. Vai ter uma importância muito grande essa palavra, ação social, no trabalho de Max Weber, em que o indivíduo possui uma capacidade de agir e as suas ações seriam determinadas por sua visão do mundo, que surgiriam por um entendimento coletivo. Portanto, isto será, portanto, a visão de Max Weber sobre os aspectos da ação social dos indivíduos na sociedade. E ele vai desenvolver isso em 4 tipos. Max Weber vai desenvolver isso em 4 tipos, que também eles vão refletir aqui na sua obra,
a ética protestante e o espírito do capitalismo. Portanto, será a ação social racional, com relações afins, onde a ação é racional, que determinando um objetivo, ou seja, um fim, toma as atitudes racionalmente mais eficientes. Depois a ação racional, com relação a valores, na qual é guiado por um valor, seja ele religioso, político, moral, ético. Depois a ação social afetiva, em que é movida por uma emoção ou sentimento como medo ou inveja, por exemplo. E depois a ação social tradicional, que é motivada por costumes, hábitos antigos. São os 4 parâmetros que Max Weber vai desenvolver, principalmente nas suas principais ideias, que depois vão influenciar, portanto, como eu disse, a sociologia. Na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que, como eu disse, foram uma série de artigos que depois foram compilados numa publicação que depois saiu em 1904 e depois, por fim, oficialmente em 1905, e é, portanto, uma compilação dos artigos, como eu disse, que foram publicados e que resumem, portanto, também uma viagem que o jovem Weber fez aos Estados Unidos. Interessante porque fala-se muito pouco dessa viagem que Max Weber teria feito, mas Max Weber também analisou um pouco a sociedade americana. Também a imagem daquilo que Alex de Tocqueville teria feito muito antes, não é? Quando fez a sua famosa viagem aos Estados Unidos e a sua famosa obra, portanto, A Democracia na América. Portanto, o livro, o autor, tenta compreender o capitalismo moderno de âmbito cultural e religioso, as suas influências entre a cultura capitalista moderna e o puritanismo adotado pelas igrejas e portanto, grupos protestantes do século XVI e do século XVII. Max Weber vai estudar a história do protestantismo, desde Lutero a Calvino, e vai, então, desenvolver a sua análise. Ele descobriu que a maioria dos homens de negócios, os bem-sucedidos, eram protestantes, portanto, na análise que Max Weber fez. Em contrapartida, os que não eram tão sucedidos, em comparação, não é? Segundo Max Weber, eram, portanto, ou não eram religiosos ou eram, então, católicos. Isso explica várias coisas, segundo a visão do autor, em que regiões com predominância protestante, como a Alemanha e a Inglaterra, tinham um capitalismo mais difundido e desenvolvido, enquanto isso, regiões de maioria católica, como é o exemplo de Portugal e Espanha, não eram tão desenvolvidos. Portanto, isso segundo a visão de Max Weber, que, como eu disse, pode-se contestar. Portanto, Max Weber vai desenvolver a ideia de que uma espécie de ideias e hábitos que favorecem uma procura racional, individualista do ganho económico. De certa forma é verdade. Depois no vídeo irei explicar também um processo de evolução sobre o capitalismo para o liberalismo e o liberalismo para o chamado liberalismo societal que nós hoje temos. Eu vou tentar explicar isso no final do vídeo. Portanto, umas pequenas frases do livro que Max Weber vai tentar desenvolver. A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente alcança, não é? Por exemplo. Cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Portanto, isto são frases que Max Weber aqui vai colocar, não é? para apoiar a sua tese. Portanto, cedo na cama, cedo no batente, faz o homem saudável, próspero e inteligente. Portanto, a defesa, portanto, do empreendimento individual, não é? E também a questão do tempo. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. Ou seja, a pessoa depende principalmente do pouco tempo que tem para a sua ação, no espaço e no tempo. Portanto, isso são as visões principais de Max Weber, que também aqui vai falar na questão da predestinação no calvinismo. Portanto, no calvinismo a predestinação, que é o dogma principal, que dizia uma ínfima parcela de homens, os homens são escolhidos para a graça e ninguém saberia quem se tornou uma atitude individualista nas relações, ou seja, que de facto os homens foram predestinados para uma ação e abençoados por Deus nesta ação. Portanto, é preciso ver que este pensamento teve uma grande influência, na Inglaterra também. O puritanismo, que foi uma vertente do calvinismo, conferiu uma justificativa muito grande para a busca da riqueza. Ou seja, os grandes grupos económicos e as grandes famílias tiveram esse primeiro impulso, que eu vou já explicar, tentar um pouco explicar,
que depois foi completamente alterado ao longo do tempo, não é? Ao longo da história. Portanto, podemos determinar que a influência dos dogmas do puritanismo, de certa forma, e podemos dizer que é um facto, está documentado, favoreceu o desenvolvimento da vida económica do homem moderno. Mesmo daquilo que nós possamos pensar sobre esse aspecto, portanto, houve de facto um impulso bastante forte no calvinismo, um impulso religioso no calvinismo, que conferiu uma capacidade para o lucro, para a obtenção da riqueza, para a obtenção do empreendedorismo individual, não é? Do homem que procura, digamos assim, realizar-se economicamente, portanto, ao longo da história. E isto aconteceu. O capitalismo, que, como sabemos, tem outras origens mais atrás na história, não é? Várias origens, desde o mercantilismo, desde uma série de coisas que aconteceram na história. Portanto, a troca de capital, que teve também uma importância muito grande no povo judeu, porque o povo judeu portanto, não estava sobre portanto, como é que eu posso explicar? Portanto, havia uma visão, principalmente uma visão católica, que não era favorável aos juros, não é? E que dizia que, portanto, que era uma coisa que era contra Deus, não é? Que era uma abominação aos olhos de Deus, se fazer empréstimos para depois ganhar com isso, com o tempo, não é? Porquê? Porque a Igreja dizia que o homem não pode utilizar o tempo, porque ao fazer um empréstimo a juros, não é? Recebendo depois um lucro maior daquilo que foi emprestado, pela ação do tempo, o homem está a utilizar o tempo que Deus deu. Portanto, isto era o que a Igreja Católica dizia. O protestantismo não vai dizer isso. O calvinismo não, antes pelo contrário. Os calvinistas vão, por meio das Sagradas Escrituras, interpretar de que justamente Deus deu o tempo, Deus dá a capacidade e Deus dá, portanto, o discernimento ao homem para poder utilizar todos os meios ao seu alcance para poder investir e produzir mais riqueza. Portanto, isto vai ser toda a base principal do calvinismo na ação económica da história. Então houve esses dois pensamentos que chocaram e fez com que a Igreja ficasse sempre com o pé atrás em relação à produção da riqueza, dessa forma, não é? Então o protestantismo vai desenvolver, então, principalmente o ramo do calvinismo, porque o luteranismo ainda estava muito apegado a certas coisas ainda muito de índole católico. O calvinismo vai, antes pelo contrário, portanto, fazer isso, dar essa ênfase na própria procura do trabalho, procura do investimento, procura sempre de crescer economicamente. Individualmente, o homem pode crescer economicamente. E isto depois, mais tarde, não é? No século XIX e século XX, vai dar, principalmente o século XVIII, vai dar ao liberalismo económico, o chamado liberalismo clássico económico. E eu vou falar um pouco disso, aproveitando aqui a deixa do livro, porque tem havido uma grande confusão, não sei se ainda tenho muito tempo ou não, entre o liberalismo clássico, o neoliberalismo e o liberalismo societal, que são três coisas. Ou seja, foi uma evolução, ao fim e ao cabo, foi uma evolução do liberalismo, mas que se tornaram três sistemas, podemos dizer assim, sistemas económicos que acabam por se diferenciar bastante. O liberalismo económico começa por dar primazia ao indivíduo, não é? À individualidade também, e também aos aspectos económicos. Mas mantém sempre portanto, mantém sempre o aspecto moral, o aspecto ético na sua busca, portanto, na sua base, digamos assim. Portanto, o liberalismo clássico tinha uma base moral. Portanto, e os seus fundadores, os primeiros fundadores, John Locke e por aí fora, Benjamin Constant, principalmente esses fundadores, tinham a ação conservadora e moral bastante patente nessa primeira parte do liberalismo clássico. Depois temos o chamado, depois a partir do século XIX e século XX, finais do século XIX e princípios do século XX,
com as escolas que apareceram, a escola austríaca, não é? Essas escolas que nós conhecemos bem, tivemos os primeiros inícios do neoliberalismo, que foram buscar as bases a Adam Smith, a Ricardo e a todos esses autores, e que depois levaram isso a um aspecto mais avançado. Portanto, que se tornou o neoliberalismo, que é um género de um liberalismo completamente livre de restrições, não é? Cujo principal objetivo é a produção do indivíduo, o máximo, portanto, que é aquela frase muito conhecida, não é? O potencial máximo do ser humano no desenvolvimento económico, não é? Como nós sabemos. E depois, quando chegamos no final dos anos 50 e no princípio dos anos 60, quando se dá as grandes manifestações nos chamados campos universitários americanos, eu tenho um vídeo sobre o livro de Régis Debarez, que é mais 108, que vai explicar isso melhor. Há uma junção entre o grande capital financeiro internacional de uma certa elite com o socialismo, com as ideias socialistas, principalmente as novas ideias neomarxistas saídas da escola de Frankfurt, não é, para os Estados Unidos, e vai haver uma junção entre essas ideias no campo moral, com as ideias económicas, portanto, no plano económico, que vai criar o liberalismo societal, que alguns até chamam hiperliberalismo. Há quem chame isso hiperliberalismo, não é? Se os meus amigos estudarem isso, podem ver. E há quem chame isso liberalismo societal. Por exemplo, na escola francesa chamamos isso liberalismo societal, que é a chamada junção entre as ideias pós-estruturalistas e desconstrucionistas com as ideias económicas neoliberais. E isto foram dois extremos que se juntaram e que formaram então esse sistema, não é? Se bem que podemos dizer, esse sistema económico que nada tem a ver agora com o liberalismo clássico. Atenção, porque o liberalismo clássico confere ao indivíduo a primazia do indivíduo por meio de uma base moral, atenção, de uma base moral, poder procurar o máximo do lucro por meios lícitos, por meios morais, sempre com uma base moral, ética moral, não é? Sempre com base em princípios e valores, que era isso a visão do primeiro liberalismo, que depois começou a ser distorcido no neoliberalismo, que se tornou doutrinário, atenção, porque os liberais tornaram-se doutrinários, anti-estatísticos, o que também é um erro, ser completamente contra o Estado, é um erro, porque o Estado existe para regulação. E depois temos, por fim, esses liberalistas societais, se podemos chamar assim, que nada já têm a ver com esse liberalismo clássico. E nós, por exemplo, aqui em Portugal, podemos dizer que a iniciativa liberal é um pouco isso, é um pouco esse liberalismo societal que nada tem a ver com os princípios éticos que tinha, portanto, os primeiros calvinistas quando começaram a impulsionar o capitalismo. Portanto, é preciso ver que os calvinistas tinham uma base moral e uma base ética muito forte. E isto conferiu um valor, portanto, muito grande na sua busca de realização pessoal e económica e também no valor do trabalho. Portanto, aqui o valor do trabalho não a nível económico, mas a nível da bênção de trabalhar para poder crescer e ganhar. Que era esta visão que eles tinham. Não era uma visão... Portanto, aqui não existia corrupção. Nesses calvinistas, a corrupção não existia. Porquê? Porque eles, antes pelo contrário, a corrupção era vista como portanto, uma blasfémia para Deus, não é? E enganar o próximo. Enquanto que nas novas doutrinas hoje, que se utilizam de algumas visões liberais antigas, é o contrário. Portanto, é o máximo lucro possível, mesmo que tenham que passar por cima de pessoas, por cima de bens, por cima de empresas, por cima seja o que for, não é? Portanto, que é essa visão e que, se for preciso, utilizam também todos os meios possíveis, desde o Estado, todos os meios que puderem utilizar, no caso do liberalismo societal, que é exatamente isso que hoje está a acontecer no mundo. Ou seja, as grandes megas empresas, as chamadas Big Techs, hoje, utilizam muito essa visão liberal societal, não é? Utilizam as minorias, utilizam o aspecto social, portanto,
do socialismo, não é? E depois utilizam também o chamado ultraliberalismo para alcançar as suas metas. Portanto, já nada tem a ver com o liberalismo clássico. Portanto, o liberalismo clássico, quando nasce, não é? Principalmente com as obras conhecidas de Adam Smith, com as primeiras obras de John Locke, Benjamin Constant, o liberalismo clássico é uma coisa. Com a influência do calvinismo, não é? Que é por isso é que Max Weber faz esta obra, é uma coisa. Os novos do século XXI, do século XX e XXI, essas novas visões societais e liberais já nada têm a ver. Portanto, nós quando falamos com esses mega bilionários, não é? Que estão à frente das mega empresas do numérico, não é? As grandes empresas, não é? Que eu não vou aqui dizer os nomes, nem vou aqui citar o nome das pessoas também. Toda essa gente não tem absolutamente nada a ver com a origem do liberalismo, que é isso que nós temos que pôr isso na cabeça. E principalmente eu estou a falar para os meus amigos de esquerda, que às vezes conseguem confundir tudo e conseguem trocar tudo, e eles próprios nem sequer se apercebem que neste momento há um casamento entre a grande finança e a esquerda. Ou seja, a grande finança neste momento utiliza a esquerda e a esquerda não consegue perceber isso para os seus fins e realizações hiper-económicas no mundo, não é? Que é essa mega globalização económica, globalização, neste caso globalismo, não é? Essa mega ideia globalista que se utiliza da esquerda e que nada tem a ver com o liberalismo clássico, em que o protestantismo teve uma ação muito grande no seu desenvolvimento. Espero que tenham gostado. O livro está à venda, portanto os meus amigos podem procurar. Quem se interessa pelas ideias económicas, pela própria também ideia da sociologia também, das primeiras ideias sociológicas, pode procurar o livro, pode ler. É muito interessante fazer esta leitura, porque consegue-se aqui ver muita coisa interessante. Pronto, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido mais uma vez útil para nós tentarmos perceber porque é na história das ideias, na busca do entendimento e do conhecimento da história das ideias, que nós conseguimos compreender os fenómenos. Portanto, é estudando o passado que nós conseguimos perceber o futuro, não é? Isto é uma frase bem conhecida. E, portanto, espero que tenham gostado. Não deixem de procurar o conhecimento, de ler as obras, para melhor compreendermos as coisas à nossa volta. E quero deixar aqui também uma deixa de que é importante estudarmos os livros, mesmo aqueles livros que são completamente contrários às nossas ideias. Principalmente esses livros é que têm que ser lidos, para nós compreendermos as ideias daqueles que não têm o nosso pensamento, não é? Portanto, é muito importante ler as obras todas e ler os livros do princípio ao fim. Quando não se consegue